vai ter assim, a largueza suficiente de coração para falar, deixa eu ir lá e ver o que esse cara está fazendo e aprender com ele? Convida a fazer uma conferência na igreja. Convida a fazer uma conferência. Eu já tive a oportunidade de presenciar os dois lados da coisa. De gente que, quando eu estava aqui no primeiro, segundo ano, era no terceiro, quarto ano, e que me convidou para falar na igreja dele sobre um determinado assunto. Foi muito interessante essa convivência, como também de trazer para a minha igreja gente que veio do seminário depois de mim, gente que eu dei aula e que o cara está dando certo. E assim, aprender a lidar com essas duas circunstâncias. Tá? Mas alguém aqui ia falar também ou não? O que eu percebi, todos os tempos de igreja que eu tenho, que eu vivi até hoje, o fato. Falando sobre o caso Maradona, e o psicólogo está dizendo que a situação do Maradona hoje é uma situação de alto risco de suicídio. Por quê? Porque é um cara que não conseguiu, é mais do que comprovado, que ele não conseguiu aprender a lidar com o fracasso. Ele não aprendeu com as derrotas. O cara que não aprende com as derrotas, o que ele vai fazendo? Ele vai repetindo, até que ele não vê mais nada que vale a pena nele e ele, pumba, se autodetona. Então, gente que não aprende a lidar com as derrotas, com os fracassos como parte do processo de aprendizado, é gente que se torna uma bomba ambulante. É muito importante aprender a lidar com isso. Tá? Aprender a lidar com também. Agora, uma última coisa aí que acontece, que favorece o desenvolvimento de um líder, a gente falou de a experiência, a observação e uma última coisa, o estudo continuado. Quando eu falo de estudo continuado, eu necessariamente não estou falando de faculdade, de pós-graduação, doutorado, pode até ser, mas eu não estou necessariamente falando disso. Eu estou falando de estudo continuado na própria área pastoral. Ou você não deixar de frequentar pelo menos um ou dois encontros de pastores durante o ano. Eu conheci de perto um pastor que foi uma bênção muito grande na minha vida e na vida de uma igreja durante aí 10, 12 anos, mas ele sofreu de um problema crônico, sério. Ele parou de aprender. Ele achou que ele não tinha mais nada para aprender com outros. Ele achou que não tinha que ouvir mais ninguém. E o que aconteceu foi o ministério do cara. Rodrigo. Tá? Então, eu tive o privilégio de ter uma experiência muito gostosa no começo, aí, nos 4 primeiros anos de ministério, um grupo que a gente chamava de Teleios. Um grupo que era formado aí por uns 12, 13 pastores, jovens pastores, que a gente se encontrava talvez umas 2 vezes por ano, durante assim, durante 4 dias em 4 semanas, toda terça-feira durante um mês. A gente passava aquele tempo juntos. Vinha alguém falar para a gente almoçava juntos, à tarde a gente discutia os nossos problemas, a gente discutia as nossas dores, as nossas derrotas, as nossas vitórias. Olha, hoje olhando, eu acho que esse foi um dos grandes privilégios até hoje na minha vida, ter um grupo como esse. Um grupo que gerou um contínuo aprendizado acerca do pastorado. Tá? Ele está falando aí, por exemplo, de jogo de tênis, o Atônico do final, ele faz uma analogia do jogo de tênis e do jogo de futebol. Do individual, os dois jogos têm a seguinte analogia. O tênis é a raquete e é individual, tipo do lado da rede e do outro lado. Você tem que mandar a bolinha mais difícil para o outro lado não pegar. O futebol usa a raquete, a bolinha e duas pessoas jogando. Só que você manda a bola da melhor maneira para que o cara possa pegar. E a filosofia do jogo é você mandar a bola não cair. E é o oposto da filosofia do tênis.
E eu estava vendo aqui a questão de despertar o melhor nas pessoas. Talvez tenha alguma coisa a ver aí, às vezes a formação que a gente tem aqui, o academicismo, nos torna individualistas. E a gente sai daqui o super-homem, né? Achando que sabe tudo. Dificilmente você vai procurar o melhor nas pessoas. E ali um pouquinho à frente você coloca o exemplo do Vanderlei Luxemburgo. E é uma coisa interessante, ele tem essa capacidade de despertar o extra das pessoas. Então, nós saímos daqui com uma bagagem de informação que nos torna individuais. E a gente não pensa em mandar a bola da melhor maneira para o outro, para que o outro possa pegar. A disputa começa aqui e nós vamos disputar, vai ser uma partida de tênis. Ok. Gente que aprende através da experiência, da observação, do estudo continuado, desenvolve liderança especialmente em 4 áreas. A primeira área, palavras. A capacidade de se comunicar de forma que motive pessoas. Eu coloco 2 exemplos aí, mas eu queria dar 2 exemplos que não estão aí. Veja aquele filme, Coração Valente, e perceba a capacidade que o mocinho lá daquele filme tinha antes lá de uma das batalhas, de motivar as pessoas através das palavras. Um grupo lá falou assim: olha, a gente está fora. Tem 3 homens para cada um nosso aqui, ó. Estou fora, sério inteiro. E não, porque a gente prefere ficar vivo do que morrer. E aí ele começa a trabalhar com essa ideia toda. Você prefere ficar vivo? Eu prefiro morrer livre. E o que acontece? O pessoal vai. Um outro exemplo desse é Henrique Quinta. Não sei quem já assistiu esse filme. É um filme baseado numa obra de Shakespeare. Então, a primeira hora do filme é muito... Você tem que ter persistência para assistir. Mas, num determinado momento, o filme se torna empolgante e me surpreende a palavra de Henrique V antes de lutar contra a França. Eles tinham assim uma batalha depois do exército cansado, eles tinham que enfrentar um exército que a proporção acho que era de 10 homens para cada um deles, alguma coisa assim. E eles vencem a batalha. E grande parte dos méritos dessa vitória histórica foi a capacidade de Henrique de articular com as palavras. E eu citei aí outros 2 exemplos que me chamam a atenção. Um professor da Universidade de Colômbia, que depois dele colocar para os alunos, mostrar para os alunos quadros famosos, livros famosos, a imagem de políticos famosos, ele dizia sempre: olha, mas as melhores pinturas, os melhores livros, os melhores políticos, os melhores governos ainda estão por ser feitos por vocês. Isso gerava um impulso. E eu cito o caso do Luxemburgo, que um dos jogadores que conviveu com ele disse que ele conhece de técnica de futebol tanto quanto qualquer outro técnico. Mas uma das diferenças do Luxemburgo é que ele consegue puxar de dentro do jogador aqueles 10% a mais que a maioria dos outros técnicos não consegue puxar. E você percebe isso claramente. Tem jogador que em outro time não dá nada. Mas nas mãos do Luxemburgo, o cara começa a jogar bola. Ele consegue puxar do cara aqueles 10% que outros técnicos não conseguem puxar. O aprendizado através da experiência, da observação, do estudo continuado, gera também habilidade para lidar com pessoas. Eu cito aqui uma pesquisa de um psicólogo industrial que eu achei interessante. Ele diz que na rede de produção, na esteira, o bom trabalho depende 80% da habilidade técnica do operário. O operário tem que saber tecnicamente o que ele está fazendo para o trabalho sair bom. Já na área de supervisão de operários, o supervisor precisa conhecer o trabalho em torno de 100%
Na área executiva, ou na área de gerenciamento, o que pesa não é o conhecimento técnico. O cara não precisa saber botar parafuso no lugar certo, o cara não precisa saber colocar a porta no lugar certo. 80% da habilidade de um bom gerente está vinculada à capacidade dele de lidar com pessoas, não ao conhecimento técnico. Inteligência emocional. Tá? Eu acho que o pastor ele se encaixa bem nesse perfil do gerente, nesse aspecto. O pastor não é aquele que sabe fazer aconselhamento tão bem quanto o psicólogo, ele não sabe a contabilidade tão bem quanto o contador da igreja, ele não sabe lidar com determinadas situações tão bem quanto o profissional que ele tem na igreja, mas ele tem a capacidade, a habilidade de lidar com pessoas, a fazer as pessoas darem o melhor delas. Essa, para mim, é uma das grandes virtudes de bons pastores. O poder da influência, você acha que é uma coisa nata na pessoa, no líder, ou ele desenvolve isso ao longo do processo? Primeira página da nossa apostila, eu coloco lá que eu creio que algumas pessoas nascem com algumas habilidades que favorecem isso. Mas eu sou da posição que eu creio que muitas das coisas de uma boa liderança podem ser desenvolvidas. Se você nasceu com aquilo, certamente você vai ter mais facilidade para aprender. Se você não nasceu com aquilo, você vai ter que se esforçar um pouco mais para adquirir algumas habilidades. Mas eu acho que elas são adquiridas. Elas podem ser adquiridas. Tá? Eu cito aí na questão de relacionamentos com pessoas a habilidade para gerar influência, tanto formal como informal, como para administrar conflitos. Só queria ressaltar, o Márcio Ramírez teve uma boa experiência nesse último mês sobre a habilidade para administrar conflitos. Né? Um cara com seus defeitos e virtudes, uma coisa eu disse para o Márcio que ele sabe fazer, botar pano quente. Eu quero dizer que no ministério a gente tem que sempre botar pano quente. Não é isso. Mas que às vezes a gente se queima porque a gente chega numa igreja, numa situação aonde o nosso papel deveria ser tirar a lenha da fogueira e a gente chega botando mais lenha na fogueira. Tem que ser líderes que aprendem a gerar influência e administrar conflitos. Olha, eu diria 50% de um bom pastorado já está indo lá dentro. Ser pacificador, cara. Só um detalhe, ser pacificador, sim, mas ser pacificador não significa não resolver problemas. Exatamente. Às vezes, para pacificar, você tem que resolver um problema. E para resolver um problema, você vai perder 2 ou 3. Tá? Então não confundam, pelo menos na minha opinião, ser pacificador por sempre ter o apoio e o respaldo de todo mundo. Às vezes, para pacificar, você tem que confrontar um sujeito que está jogando sujo. Para pacificar, você tem que ser linha dura com um cara que está sendo violento. Está confiante. Tá? Porque senão pode correr o risco de crescer no mundo. Trabalhar e tá, se o Espírito estiver lá, falar mal do conceito. Não precisa falar uma coisa. E começa a gerar aquela individualidade não se coloca assim, não é o que vai ser. Sempre uma coisa que eu fiz O Cícero está perguntando aqui como agir numa situação onde quando você chega na igreja, os presbíteros, as pessoas começam uma a falar mal da outra. Aí eu acho que tem 2 opções aí. Uma delas é você pedir com jeito para as pessoas não fazerem mais isso, porque isso é ferir o princípio e o que elas estão fazendo é fofoca. A vantagem disso é que você fica no princípio. A desvantagem disso é que no primeiro momento, você já tomando essa atitude, você pode fechar as portas das pessoas para elas chegarem a você e falarem o que elas pensam.
Então, uma segunda alternativa é você ouvir, tomando cuidado para não julgar, enquanto a pessoa está tentando tentar é grave, né? É fazer você julgar o outro, você está julgando o que ela diz. Tá? Agora, qual é a vantagem disso? Você adquire o conhecimento de quem são as pessoas, não através do que elas falaram de outros, mas através de como elas agiram diante de você. Tá? Qual é a desvantagem disso? Se você não tomar cuidado, a primeira vez que você pregar sobre fofoca, as pessoas podem falar: o pastor não faz fofoca, mas ele gosta de uma fofoca. Porque ele nunca falou para mim para parar. Tem que pensar. Uma outra área onde o líder se desenvolve e adquire habilidade é na administração de processos. E a administração, a gente já falou isso em administração. A capacidade de estruturar o que ele encontra, a capacidade de avaliar e planejar baseado no que ele encontra, e a capacidade de implementar mudanças. Aí você pega a aula de administração eclesiástica e encaixa aqui. E ainda, pessoas, falou de palavras, pessoas, processos e poder. Gente que aprende através da experiência, da observação e do estudo continuado, é gente que aprende a lidar também com o poder. Por quê? A linha que separa a autoridade espiritual de domínio e manipulação é extremamente tênue. E uma ideia que eu coloco aí para vocês pensarem um pouco sobre isso: líderes que enfrentam problemas em relação à submissão a autoridades normalmente enfrentarão também problemas no exercício da autoridade. Gente que tem dificuldade em se submeter, normalmente ao longo da história, é gente que vai ter problema no abuso da autoridade para todos. Vai ser autoritário. É porque não aceita, né, velho? A pessoa não aceita a posição do outro. Então é bem interessante isso, porque historicamente, fora da própria igreja, nos movimentos revolucionários e tudo mais, a gente encontra isso. Aqueles que se levantam contra os tiranos, quando no poder, se tornam também tiranos. Aqueles que têm esse discurso todo, democracia, não sou eu sou contra, babá, é gente que, quando no poder, se não tomar cuidado, chegar nas paredes. Pensa um pouco sobre isso. Agora, essa área do poder envolve também os conflitos que você vai enfrentar. Se você não for um líder medíocre, você vai enfrentar conflito. Se você não quer ter conflito, não seja medíocre. Ou melhor, se você não quer ter conflito, seja medíocre. Certo? Agora, se você fizer um ministério significativo, você vai enfrentar conflito. Por quê? Veja aí, se liderar é influenciar, quando uma pessoa influencia um grupo, conflitos se tornarão inevitáveis. Influência gera mudanças, mudanças afetam pessoas, que por sua vez, como que pelo instinto natural de sobrevivência, reagem. O que o conflito vai gerar em você, como líder? Primeiro, vai testar a sua maturidade pessoal. Diante de conflito, diante de confronto, quando uma pessoa questiona a sua autoridade, quando alguém quer minar a sua autoridade, aí vai vir à tona como vai a sua maturidade pessoal. A gente não está falando nem de maturidade espiritual. A sua maturidade pessoal de lidar com a situação. Uma segunda coisa que vai ser testada é a sua convicção de visão. Quando alguém questiona que a igreja não tem que caminhar para lá, mas tem que caminhar para cá, em outras palavras, a pessoa está questionando a tua filosofia de ministério, a tua convicção, vai ser um momento em que você vai ter que avaliar a tua visão, ou abrir mão, ou chegar à conclusão que você tem que ter convicção naquilo. É hora
nesse aspecto eu estou correto. Tira o time de campo. Ainda, vai ser um momento de você testar a sua real motivação. Opa, eu estou fazendo isso aqui para o bem dessa igreja mesmo? Ou eu estou fazendo isso para o meu próprio bem? Furadinha. E a lembrança A hora da furada. vai testar a sua lembrança, a sua recordação de quem é que está no controle da situação. Aquele pastor Robert Schuller, pastor lá da Catedral de Cristal nos Estados Unidos, cara que tem toda aquela pregação positivista, ele cita uma coisa, eu ouvi ele contando uma experiência que me marcou muito. Ele conta que num dos momentos do ministério dele lá, ele saiu de férias e quando ele voltou, ele percebeu que o pastor auxiliar dele estava puxando o tapete dele. Aquela, opa, deu assim uma mexidinha, olhou para baixo, o cara estava lá por baixo da mesa, puxando o tapete dele. Aquilo gerou uma tensão muito grande, porque o pastor auxiliar dele era um cara que estava também ganhando autoridade junto à igreja. Ele tinha dado uma autoridade, ele tinha incentivado o cara, ele tinha colocado o cara diante da igreja, dito para a igreja, olha, confie nesse cara. E agora esse cara estava puxando o tapete. Aquilo gerou uma crise danada na cabeça dele, reuniões de liderança da igreja, ele começou a se meter num monte de confusão. E aí ele diz que numa tarde, antes de uma reunião que ia ser decisiva na liderança da igreja, ele estava lá no escritório dele. Você imagina, escritório desse Robert Schuller deve ser um negócio assim, tinha lá um sofá, e ele deitou naquele sofá para descansar, para dormir, antes da reunião. E quando ele estava assim num momento meio de entre a realidade e o sono, ele disse que ele ouviu como se fosse uma voz dizendo, eu edificarei a minha igreja. Ele acordou assustado, pensando naquilo, e ele disse que aquilo fez ele se lembrar do que Jesus havia dito. Jesus disse que ele Jesus, ia edificar a igreja. E ele percebeu que naquela situação, ele estava tão envolvido na defesa do ministério dele, que ele havia se esquecido de quem é que edificava a igreja. Que Jesus estava acima daquele processo. Eu acho que momentos de confronto, momentos em que as pessoas vão questionar a sua autoridade, são momentos bem propícios para se esquecer de quem é que edifica a igreja. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Os perigos. Tem mais uma coisa importante aí, a questão da opinião e atitude. Quem está com a folha? Daniel, lê para a gente esse parágrafo, porque eu quero saber. E o fim da história? A situação foi resolvida, tanto que o ministério do Robert Schuller continua de vento em pouco. O time simplesmente foi para a reunião confiando que Jesus estava acima daquele processo e a coisa foi resolvida e o ministério dele continua de vento em pouco. Você falou, você citou o caso aí do coração valente, o cara só desanima no momento, na hora da trairagem. Aí na hora da trairagem, aí se entrega, aí desanima. Eu acho que, agora, esse filme ensina muita coisa para a gente acerca de liderança. Apesar de ele ser um cara forte na questão das palavras, ele não era um cara forte na administração de pessoas. Por quê? Porque ele não conseguia, ele conseguia lidar muito bem com os plebeus, mas ele não conseguia lidar, entender e até mesmo ter perspicácia em relação aos nomes. Certo? Eu estudando aí a história, a divisão lá da igreja, da ITB e da ITI, eu estava dizendo para uma pessoa que eu acho que o Carlos Eduardo Pereira, ao meu ver, um dos erros fatais dele, que culminou na divisão da igreja, foi ele querer ganhar tudo num momento só. Existia uma questão crucial naquele momento: a relação entre nacionais e missionários estrangeiros. Se ele voltasse a espingarda dele só ali,
a Igreja Nacional estava com ele. Mas quando ele resolveu botar no foco a questão da maçonaria naquele momento, o que aconteceu? A Igreja Nacional pulou fora. Eu até acredito, só colocando alguma coisa, eu acho que às vezes a gente peca por não saber ganhar as coisas aos poucos. Cada batalha é uma batalha. E tem aquele ditado que diz que quem quer ganhar todas as batalhas acaba perdendo o quê? A guerra. Eu decorei. Eu já gostei do Abraão Lincoln. Essa é a minha crise com a apostila. Os caras vão citando o que está lá na frente. Bom, A emoção. Isso é sinal que eu estou prestando atenção. Tá, eu sei. Gente, deixa o Daniel ler a sua opinião e atitude. Ao lidar com os superiores e os subordinados, o líder precisa perceber que a situação sempre envolverá muito mais do que é sério. Muitas vezes, estar sério é menos importante ter a atitude certa diante dessas pessoas. Entendeu? Isso gera discussão, não gera? Às vezes, ter a atitude certa é mais importante do que ter a posição certa diante das pessoas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que você simplesmente ter a verdade não significa que você vai ter as pessoas. Ter a verdade é um passo do processo. Ter as pessoas é um processo completamente diferente. Thomas de Aquino dizia que se você quer ter a verdade, mas não ter as pessoas, fique do outro lado da sala e grite para aquele sujeito que se opõe a você, seu burro. Agora, se você quer ter a verdade com as pessoas, atravesse a sala, pegue na mão dele e traga para perto de você. Aí, Capitão Cabelo. Então, gente, às vezes você tem a verdade. Olha, o presbítero está pisando na bola. Aquele cara está errado. Mas simplesmente chegar na reunião do conselho e falar: meu irmão, você está pisando na bola, você está errado. Essa é a verdade, mas talvez não seja, essa seja a posição certa, mas não é a atitude certa. Ou a hora certa. Na hora certa. Então, por isso que eu digo que muitas vezes a atitude certa é mais importante do que até mesmo a posição certa. A tua porta. Perigos nessa fase de amadurecimento do ministério. Não sei se você percebeu, mas o que eu estou sugerindo para vocês é que se vocês adentrarem no ministério, conscientes de que a crise da aceitação faz parte do processo, mas desejosos de crescerem através da experiência, da observação, do estudo continuado, o que vai acontecer ao longo dos próximos 30, 40 anos da sua vida, é que você vai adquirir habilidades para lidar com palavras, habilidade para lidar com pessoas, habilidade para lidar com processos, habilidade para lidar com poder. O perigo. Existem 3 perigos aí. Márcio, você leu o primeiro? Lógico, descobrir certas habilidades, alcançar determinadas vitórias e acomodar-se no que descobriu e conquistou. O perigo é que ao longo do processo você começar a se dar bem em alguns momentos e se acomodar nesse momento. E achar que é isso aí. Vira e mexe, algumas pessoas me perguntam: mas por que você saiu da igreja de Pirituba? Teve um sujeito, talvez o Rogério o conheça, o Nélio. O Nélio é um amigo e foi interessante. Mas enquanto eu ouvia várias pessoas falando assim: puxa vida, que joia, vai em frente, continua, rapaz, seu ministério aqui, vai em frente e tal. Um dia o Nélio falou assim para mim: Ricardo, está na hora de você procurar uma situação menos confortável. Aquilo Mateus, né? travou. E eu comecei a
a pensar nisso e eu comecei a perceber que o momento que eu estava vivendo no meu ministério era um momento que eu tinha alcançado várias coisas, mas a tendência de eu querer me acomodar naquela situação porque era confortável. Eu lidava muito bem com aquilo que eu tinha aprendido, eu conseguia controlar muito bem aquela situação, eu dominava os espaços daquele patamar. Agora, eu comecei a perceber que Deus estava me chamando para uma situação desconfortante, uma situação nova, uma situação que eu não dominasse, uma situação que me gerasse desafios, senão eu ia acomodar. E quando o cara se acomoda, sabe o que acontece? Além dele chegar e achar que ele é dono do espaço, ele começa a botar para fora quem ameaça ele naquele espaço, porque aquele é o espaço do meu domínio. Cai fora daqui, cara. Eu não posso perder isso aqui porque eu não sei fazer mais nada na vida. Daniel e sua turma. E aí você tem alguns pastores que estão numa igreja e não conseguem mais lidar com liderança nova no presbitério. Mais tempo. Ou na própria igreja. Alcançaram uma certa habilidade para lidar com as coisas, mas se acomodou ali. Então, mais uma vez a gente volta à questão do treinamento teórico. Parece que chega um momento na vida que você tem que se jogar em situações de insegurança. Se você quer crescer, você tem que sair do conforto. Aí vai chegar um momento na sua vida que você vai estar lá numa igreja, joia, a igreja cresceu, bem estruturada, está legal, todo mundo está querendo ouvir você falar, salário está bom e tal. Você tem duas opções. Você pode abraçar aquilo que você conseguiu e falar assim, ok, é meu, né? Ninguém casca eu ouvi primeiro. Ou você pode aceitar o desafio de pular para uma situação de insegurança outra vez e aprender outras coisas. Essa questão do... trabalhar no seminário nos Estados Unidos. Trabalhar no seminário. Pois é. Essa questão de situação nova, que a gente está falando dessa questão de sempre da gente gostar da rotina. A gente precisa dela, né? Porque senão a gente vai viver um ataque cardíaco constante, tendo que aprender constantemente. Então, se a gente não obedecer, por exemplo, ou se a gente não souber ouvir a voz de Deus, como o senhor no caso soube, em referência ao seu amigo, isso será que traz consequências, assim, questão a nível... Não, eu digo assim, a nível, por exemplo, de eu continuar sendo útil, entendeu? Dentro da obra de Deus. Porque às vezes a questão é a seguinte, eu não obedeço a Deus, não ouvi, não soube ler o time na hora de sair, sair do cenário daquela igreja e aprender outra coisa, isso tem consequência em mim, no meu ministério. Eu acho o seguinte, gente, quando a gente tem essa visão de que Deus está desenvolvendo a gente, não nos últimos 4 anos, mas ao longo da vida, é muito importante você vai ter que optar por onde pastorear o ano que vem. É muito importante você ter consciência de onde você está no processo. Querer abraçar o mundo no primeiro ano do ministério pode não ser estratégico. Ao longo do ministério, a gente falou isso na administração, vão aparecer coisas fascinantes. Eu desafio vocês a não abrir mão do prioritário daquilo que é fascinante. Saber qual é o momento, será que é a hora, né? Agora, o outro lado é verdadeiro. Quando você alcança um determinado controle da situação, o seu ministério está estável, você tem que saber avaliar o que você quer da sua própria vida. Se você está em busca de estabilidade, bom, então eu vou abraçar isso aqui. O perigo é você começar a ficar para trás na história. Você alcançou um certo sucesso, mas você vai ficando para trás na história. Outra avaliação que você pode fazer é: estabilidade para mim é importante, mas eu sou um cara que eu quero ousar.
Normalmente quem tem medo de ousar, eu tenho que falar por isso, quem tem medo de botar os dois pés, as duas mãos, cabeça no barco, falar assim, eu estou aqui, estou arriscando, mas vai furar, vai afundar, é o risco que eu corro. Mas se não afundar, se não furar, você que ficou na margem, dançou. Tchau. E eu tenho dito isso, essa é uma verdade no mundo financeiro. O cara que investe só R$100 na Bolsa de Valores por medo de perder dinheiro é um cara que nunca fica milionário. Essa é uma realidade no meio profissional. Os caras que procuram colocar sempre o pé em cá, aí eu vou montar uma padaria aqui, mas eu vou trabalhar de vendedor na outra loja, deixar um funcionário, porque se não der certo aqui, dá certo ali. Eu não conheço nenhum cara bem sucedido desse jeito. É o pastor também. No pastor, É é a mesma verdade. Então eu estou falando de perigos dessa fase, você se acomodar. Um outro perigo, Cadu, lê pra gente o segundo perigo aí. Segundo perigo. Diante das dificuldades e fracassos, interpretar o processo vivenciado como epílogo de sua existência, não como um dos capítulos intermediários. Macho, lê pra gente aí a nota de rodapé. Falhou como homem de negócios em 1831, não se elegeu como deputado em 32, foi eleito em 34. Sua namorada morreu em 35, teve uma séria doença nervosa em 36, não se elegeu presidente da Assembleia em 38, foi derrotado como membro do colégio eleitoral em 40, foi derrotado para o Congresso em 46 e em 48, foi também derrotado para o Senado em 50, foi derrotado para vice-presidente em 56 e novamente para o Senado em 58, mas em 1860 foi eleito presidente dos Estados Unidos. Conclusão. E é tido hoje como um dos maiores homens da história do país. Seu nome, Conclusão. Abraão. A esperança por derrotado. Citado por... Rapaz, isso aqui Só para dar luz aí essa questão de que um dos perigos do ministério é você enfrentar uma situação de fracasso e desistir. Homens bem-sucedidos não são homens que não fracassam, são homens que adquirem a habilidade de sempre tentar de novo. Não é verdade? Repete, reverendo. Repete para gravar, reverendo. Eu estava gravando a menininha de boia ali. Homens bem-sucedidos são homens que não fracassam, que nunca erraram, que nunca falharam. Homens bem-sucedidos são homens que, apesar do fracasso, tentam outra vez. Está lembrando o filme, aquele sujeito que mostrava o mar que era sempre bombardeado, mas ele tentou insistir. Beleza aí, Sandro. Perigo. Sandro, lê pra gente, por favor. Olha aí, Sandro. Em meio a uma fase que enfatiza tanto o fazer. Por exemplo, Isaac Rabin